Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Gilbert Martins, como vocês já conhecem, aqui no canal Resistência Contemporânea. Nós estamos ainda, logo a gente vai liberar o professor Carlos Domingues para andar sozinho. Eu estou aqui na coluna Crítica Republicana do professor Carlos Domingues. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, sintam-se abraçadas, acolhidas aqui no canal, nessa coluna maravilhosa do professor Carlos Domingues, que hoje está trazendo um evento especialíssimo, que é o lançamento de um livro. Quem imaginaria que a gente poderia passar no mundo por uma pandemia, tá certo? Para a gente fazer lançamentos, por enquanto, exclusivamente pela internet. O livro, inclusive, eles vão já falar, está liberado, né, o link para vocês conhecerem o livro, tá? Eles vão detalhar esses detalhes. Então, detalhar os detalhes é bom, mas tudo bem. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui. O professor Carlos vai já dar o bom dia dele, mas eu quero começar, gente, pedindo 3 coisinhas básicas. A primeira coisa é dar o gostei. O gostei ele é fundamental porque amplia o alcance da live dentro do sistema da internet, tá bom? A segunda coisa é você se inscrever. Nós vamos receber muita gente nova aqui. Eu não sei se a Franci Melo já está inscrita. Primeira coisa que fazer, se inscreva, acione o sininho, porque vai ajudar muito o canal, tá bom? E a terceira coisa, que é importante para o canal, é a contribuição financeira de vocês para o nosso projeto. Tem um botão, ao lado do botão de inscrever-se, seja membro. Clique ali e vai abrir um leque de opções com 5 nomes de mulheres da história brasileira. Em vez de eu colocar nível A, B, C, D, E, eu coloquei 5 nomes de mulheres da história brasileira. Então, participe do projeto, contribuindo com o valor que você puder. Lá tem 5 valores, começando com R$ 2,99. Então, o trabalhador e a trabalhadora, o estudante, a estudante, podem sim contribuir com o projeto. Tá certo? Eu quero agradecer, em nome do canal e em nome da coluna Crítica Republicana, a presença da Daniele. Eu vou abrir para ver os nomes de todo mundo. Tá certo? Do professor Marcos, da Thaís, da Daniele e da Natália, tá certo? E, claro, do professor Domingues. E eu passo a palavra ao professor Carlos Domingues. Bom dia a todos e todas. Para a coluna Crítica Republicana é um motivo de grande alegria ter aqui 4 distinguidos convidados. Professor Marcos Guedes, da Universidade Federal de Pernambuco, professora Daniele, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Natália, que é pós-doutoranda no Rio, e a Thaís, que é doutoranda em Pernambuco. Eles vão apresentar um livro que está sendo lançado e um livro sobre segurança e defesa cibernética, uma obra muito importante, e o coordenador, o organizador dessa obra é o Marcos Guedes, e eu passo a palavra para ele. Muito obrigado a todos e todas pela audiência. Se algum de vocês tiver alguma pergunta ou comentário, pode enviar no chat, e no momento oportuno, o Gilbert vai falar esses comentários e perguntas. Então, passo a palavra para meu caro colega e amigo de muitos anos, Marcos Guedes de Oliveira. Bom dia, ouvintes, assistentes desse canal fantástico que é o Resistência Contemporânea e da coluna do meu querido colega Crítica Republicana. Eu acho que nada mais necessário nesse momento no país do que ampliar o debate, a discussão sobre problemas de política, da democracia e a necessidade de enfatizar a ideia republicana como fulcro, não é, do tipo da sociedade moderna, da sociedade livre, da sociedade democrática. Eu quero agradecer ao Gilbert e ao Carlos pela oportunidade também que nos dá de trazer aqui a apresentação da última obra que nós estamos lançando
Na verdade, essa obra ela está pronta, o livro está impresso, mas em função da suspensão dos encontros das associações de defesa de ciência política no Brasil, o livro está impresso e guardado para não ser contaminado pelo vírus. Não é? E aí, obviamente, ninguém vai ficar esperando que o vírus vai embora. Não é? Obviamente, a gente não domina o vírus, mas a gente pode reagir também. E eu acho que a abertura do PDF do livro, a liberação no nosso site para que as pessoas possam ler, possam já baixar e discutir, isso é muito importante. É importante para nós, eu acho que é importante para os outros autores, e isso está sendo feito, eu acho que no decorrer dessa conversa vocês vão ter acesso ao link, e lá na nossa página não tem só o livro, tem um número enorme de artigos, todos tratando sobre temas de tecnologia, cibernética, fake news, uma série de assuntos importantes para a política moderna, e que eu espero que vocês, os ouvintes, entrem lá, curtam, leem e interajam com a gente. Eu queria me apresentar primeiro. Eu acho que estou praticamente no final da minha carreira como professor na UFPE. Eu acho que 35 anos como professor. Eu espero ainda trabalhar por mais uns 30, não é? Mas, pelo menos, o meu tempo, não é, de fazer uma carreira dentro, ele já está mais ou menos no final. No início, eu trabalhei muito com um tema... quer dizer, da primeira fase da minha carreira, eu trabalhei com um tema sobre a influência soviética e o movimento comunista no Brasil, da qual eu fiz minha tese, que é esse livro aqui, que é um livro que está disponível na Amazon, e do qual nós não comentaremos hoje, infelizmente. Eu estou apresentando aqui só para o Gilbert ficar aí, Marcos, eu quero entender o que livro é esse, certo? Isso a gente pode conversar depois. Depois, isso já em 92, quando eu acabei esse livro, eu comecei a trabalhar com a União Europeia. Foi quando o acordo da União Europeia foi feito, eu morava em Londres e havia toda uma... nós estávamos vivendo o fim da Guerra Fria e ocorria todo um frisson sobre a importância da unificação da União Europeia. Eu acho que os mais jovens leram, mas nós, mais velhos, vivemos um período em que a Europa, a Alemanha, era dividida com tropas dos Estados Unidos de um lado e tropas da União Soviética do outro. Isso acabou, e a União Europeia, que foi um movimento fantástico, não é? E que ainda é, mas aquele, acho que foi o momento mais simbólico da União Europeia. E esse movimento tem uma força tão grande que ele influenciou o Brasil, influenciou a região a tentar caminhar com suas pernas e a trazer aquela ideia do Mercosul, que começou a surgir naquela época. Esse foi o segundo tema que eu trabalhei durante algum tempo. Eu também escrevi e tenho algumas publicações sobre isso. E a partir do início desse século, principalmente com as consequências políticas teóricas do 11 de setembro nos Estados Unidos, houve um crescimento do estudo de defesa. O estudo de defesa no Brasil ele era muito limitado a escolas militares. E era muito importante, eu acho que é uma visão republicana, digamos assim, que o problema, as questões de defesa, são questões que interessam a todo cidadão. Não é? Todos nós devemos discutir questões de defesa como questões de política, como qualquer outras questões. Eu acho que naquela época se organizou a Sociedade Brasileira de Estudos de Defesa, e com o apoio do CNPq e da CAPES, nós publicamos alguns livros, como esse, Cultura de Defesa Sul-Americana, e essa coleção sobre defesas e fronteiras virtuais, da qual,
da qual o último exemplar é esse que nós estamos lançando hoje. A coleção geralmente trata sobre temas de cibernética, de fronteiras, de integração nas fronteiras e de tecnologia. Bem, foi isso. Hoje, acho que nos últimos 10 anos, nós trabalhamos conjuntamente com um grupo de pesquisadores no CNPq, que envolve a Universidade Federal de Santa Catarina, a Escola do Comando do Exército, e outras universidades no Brasil, e outras escolas. Nós temos formado um número grande de mestres e doutores que tratam sobre os mais variados temas dentro da área de defesa. Alguns deles vocês estão aqui nessa reunião, eu tenho o prazer de compartilhar com eles essa reunião, e eles vão falar. E eu acho que nosso atual projeto ele foca muito nessas questões mais contemporâneas, que envolvem desenvolvimento de questões de segurança e defesa e questões que tocam no nosso dia a dia, como a questão da fake news, da manipulação das pessoas através de notícias falsas com objetivos políticos. Eu quero parar por aqui, porque eu acho que eu já falei muito, não acho que a gente tem uma equipe aqui de professores, e são ex-alunos nossos, mas são professores também. Natália já é professora, Thaís era professora antes de vir para a gente, que eu acho que eles têm alguma coisa que falar. Não sei, Gilbert, eu volto a palavra para você antes de passar a palavra, ou você já pode passar a palavra à professora Daniele. Obrigado. Professor Carlos, seu microfone. Gilbert, se você quiser falar, fazer um convite para o auditório. Tá. Pessoal, bom dia novamente, quem está chegando agora. Nós estamos aqui hoje na coluna do professor Carlos Domingues, a coluna Crítica Republicana aqui no canal Resistência Contemporânea, com a honra, o prazer, a alegria de receber o professor Marcos Aurélio, que está trazendo uma equipe de professoras autoras, tá, do livro para conversar com vocês. É o lançamento de um livro, Defesa, Segurança Cibernética e Mobilização Nacional. Tá? Mais detalhes sobre o livro, o trabalho deles, a gente vai colocar tudo que o professor Marcos mandar, a Natália, a Daniele, tá? Mandar, a Thaís enviar para nós, a gente vai colocar na descrição dessa live. Vocês podem entrar lá e ler mais, tá? Bom dia para Franci Melo, que mandou uma carinha com o dedinho de vitória. Está na hora de a gente vencer a situação realmente muito difícil. Ana Carolina de Oliveira Assis, bom dia a todos e todas. Graciela CP, bom dia, uma ótima conversa para vocês, obrigado, querida. Maria Vani, que é daqui de Palmas, que trabalha com a defesa dos direitos humanos. Bom dia, minha querida. Tema relevante para o momento. Exatamente, Maria Vani, muito obrigado por estar aqui conosco. E quem quiser fazer perguntas aos professores e professoras, anote aí na parte final aqui dessa conversa, a gente vai ler as perguntas de vocês, tá bom? A palavra com o professor Marcos Aurélio. Muito obrigado, sejam bem-vindos todos. Eu vou passar a palavra para a professora Daniele Aires, da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo programa é nosso parceiro já há mais de 10 anos. Professora. Olá, bom dia a todos, acho que me ouvem bem. Eu gostaria começar agradecendo ao professor Carlos Domingues e ao Gilbert, né, pelo convite. É um prazer estar aqui no canal de vocês hoje, debatendo um tema que para nós é muito caro, não só o tema do livro, da nossa segurança cibernética, defesa e mobilização, mas esse tema de pensar esse novo espaço da sociabilidade, que é o espaço cibernético e todas as suas dimensões, né? Isso não é um tema novo, como o próprio professor Marcos diz, ele é um pioneiro, ele está nesse tema há 10 anos, ele vem construindo uma base muito sólida
para que se pense cibernética, defesa e segurança no Brasil, né? Para que se possa pensar isso não só do ponto de vista sociológico, mas do ponto de vista da defesa, né? E ter esse espaço aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso trabalho é muito enriquecedor, e acho que é um debate muito necessário e vai ser muito ampliado daqui para frente, principalmente depois de tudo que a pandemia nos fez, ou seja, nos jogou de forma muito abrupta para o mundo virtual, sem que a gente tivesse efetivamente podido se preparar de alguma forma preteritamente, né? Então era isso. Muito obrigada à audiência. O canal é uma lufada de ar para quem está precisando resistir em momentos como esse, né? E todos estamos precisando, né? Eu queria também começar me apresentando e apresentando a Universidade Federal de Santa Catarina e as outras pesquisadoras que aqui trabalham junto com o professor Marcos, né? Nós aqui em Santa Catarina somos 3 professoras que construímos esse artigo junto ao livro do professor Marcos, mas somos 2 professoras que trabalham mais diretamente com o projeto do qual ele toca, e nesses 10 anos estão sendo aprimorados, né? Sou eu, a professora Daniele Jacom Aires Pinto, mas eu estou na Universidade Federal de Santa Catarina há pouco tempo. Eu era professora da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e agora há 2 anos me transferi aqui para Santa Catarina. E a professora que é a coordenadora do projeto aqui na Federal de Santa Catarina, que é a professora Graciela De Conte Pagliari, né? Que ela que tem o laço efetivo de participação nesses 10 anos com o professor Marcos Aurélio Guedes, lá da Federal do Pernambuco, e que faz toda essa interação dos nossos projetos. E a terceira professora é a professora Juliana Vigiano, que, junto comigo e com a professora Graciela, escreveu o artigo do qual daqui a pouco comentarei sobre o tema, né? Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente acabou desenvolvendo essa pesquisa em parceria com o professor Marcos em 2 grupos de pesquisa que temos aqui junto aos nossos alunos, tanto da graduação como da pós-graduação. Nós temos o grupo GESED, que é o grupo de pesquisa e extensão em segurança internacional e defesa, e temos o grupo GPIC, que é o grupo de estudos estratégicos e política internacional contemporânea, né? E a gente trabalha em coordenação com esses 2 grupos que estão efetivamente dividindo as suas pesquisas na temática da cibernética, de todo o processo de inovação, tecnologia que o professor Marcos propôs nesses últimos tempos, né? Desde que nós começamos a ter esse projeto financiado e muito bem abarcado por grandes nomes de pesquisadores, de alunos e dessa interação com as forças, né? E as nossas pesquisas vão se dividindo efetivamente em alguns campos, né? O GESED, ele acaba tendo uma pesquisa muito mais fortalecida numa dinâmica do entendimento regional dessas interações de segurança e defesa, né? Muito voltada para a estrutura da professora Graciela e da professora Juliana, que pesquisam isso, e isso trespassado pelo tema da cibernética, mas não só, né? É um tema que trata de todos os acordos regionais em relação à defesa, os protocolos, as missões de paz e tudo mais, e o GPIC, que é um grupo efetivamente dedicado a esse trabalho da cibernética e que se propôs nos últimos 2 anos, ano e meio, a pesquisar de forma comparada políticas de ciberdefesa e cibersegurança em países expoentes nessa área no mundo, né? E aqui eu levanto 4 deles que foram os que nós já fizemos e que vai dar origem a um dossiê, que é Estados Unidos, China, Rússia e Israel, né? Como esses estados estão tratando a sua defesa cibernética e a sua segurança cibernética. No nosso entendimento, isso poderá ser efetivamente um modelo que irá seguir por outros países no sistema, né? Não necessariamente copiar esses padrões de políticas institucionais, mas eles, como o peso que tem do ponto de vista da influência no espaço internacional, com certeza ditarão regras sobre como nos comportarmos nessa esfera, nessa seara, né? E esse ano a pesquisa começou na mesma toada, ou seja, no mesmo estudo comparado, só que com outros países, né? Aí nós incluímos Índia, Alemanha, França, Coreia do Sul, África do Sul,
e estamos tentando também o Brasil, mas o Brasil já é um estudo que a gente sempre faz, então ele trespassa toda a nossa pesquisa. Óbvio que a Covid-19, todo esse cenário pandêmico, pôs um pouco de freio na gente, tirou um pouco o nosso pé do acelerador, porque nos impediu de ter conversas mais presenciais, né? Mas a pesquisa está sendo tocada e é nisso que a gente se constrói, né? E aí eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, muito breve, para entrar, então, na temática do nosso artigo, né, que foi proposto no livro do professor Marcos, né? Eu venho de uma escola de pesquisa em segurança e defesa que tem uma matriz muito mais calcada na paz. Eu estudei em Portugal, na Universidade de Coimbra, e lá os estudos de segurança e defesa acabam tendo uma prevalência em estudos da paz, né? E eu construí a minha carreira acadêmica numa ideia de como um Estado pode construir poder em processos de segurança e defesa ligados à paz. E no meio desse caminho, surgiu efetivamente o recurso cibernético como um instrumento de poder no sistema. E ao chegar ao Brasil, retornar de Portugal e voltar ao Brasil, eu acabei aprofundando esses estudos, principalmente na ideia de como a defesa cibernética poderia ser um recurso de poder para um Estado como o Brasil, que tem limitações orçamentárias claras desde sempre, né? E aí a gente uniu-se ao professor, eu me uni à professora Graciela e ela, que já tinha uma parceria de longa data com o professor Marcos, me inseriu nessa brilhante rede que ele formou de pesquisadores nessa área, né? E aí surgiu, um dos trabalhos que surgiram foi o desse livro, né? Para pensar mobilização nacional e cibernética, né? E o nosso trabalho, eu acho que o livro, antes de falar do nosso trabalho, eu gostaria de falar do livro do professor Marcos aqui organizado. Eu acho que ele tem uma proposta muito efetiva, né? Esse livro Mobilização. Porque ele primeiro trabalha na sua parte 1, digamos assim, aspectos históricos da mobilização. E esses aspectos históricos mostram como era o entendimento da mobilização no passado. E aí, numa parte segunda, ele fala dos problemas atuais. E aí, os problemas atuais dizem respeito a essa nova ideia de espaço de interação, que é a internet, que é tudo menos o espaço tradicional do passado, né? E acho que esse é o grande salto de qualidade empírico e de pesquisa que o livro do professor Marcos traz, né? É dizer que não só temos que repensar a mobilização para o ponto de vista da cibernética, mas temos que repensar efetivamente o que nós estamos chamando de mobilização, né? Se há um momento de mobilizar forças para reagir a ataques, há momento de desmobilizá-la. Mas se nós estamos falando do ponto de vista efetivamente do espaço cibernético, ou do que chamaremos de ataque cibernético, ou de guerra cibernética, se essa realmente existir, como é que a gente faz um processo de mobilizar e desmobilizar? Como é que a gente entende efetivamente esse aparelho, que nós estamos aqui hoje tendo uma conversa muito instigante, como uma ferramenta que pode ser considerada uma arma, né? Então, eu acho que esse livro do professor Marcos, ele instiga a que a gente pense todas essas questões, né? E no nosso capítulo, feito por mim, pela professora Graciela e pela professora Juliana, que é intitulado Mobilização Nacional, Ameaças Cibernéticas e Redes de Interação no Modelo de Tríplice Hélice Estratégica, um estudo prospectivo, a nossa ideia é propor uma análise de como faríamos, então, um arranjo institucional, né, que foca no preparo inicial à mobilização, com todos os agentes que envolvem esse processo de interação cibernética, né? E esses agentes, se no passado, quando a gente pensava mobilização e preparo, nós estávamos pensando efetivamente em como gerir toda uma logística de forças armadas e de como colocá-las em espaços estratégicos, os seus recursos, tal, tudo isso estava ligado a recursos que estavam diretamente dentro das forças, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? E talvez algum tipo de suplementação que poderia ser tratado pela indústria nacional, mas queria só, de alguma forma, abastecer esse esforço já pronto das forças, né? Mas quando a gente fala de cibernética, cria-se um problema, porque
né, a cibernética não é só a internet, mas a internet talvez seja o grande expoente do mundo cibernético atual que toca as nossas vidas, né? Principalmente dos cidadãos comuns, que não são militares. E ao tocar esse espaço, nós percebemos que os agentes que interagem nessa seara são muito mais alargados na sua quantidade do que eram quando a mobilização tradicional ocorria, né? E aí a gente faz uma proposta de tríplice hélice estratégica, né? A tríplice hélice é um arranjo muito usado para propor inovação em economia de defesa, né? Que é um arranjo institucional entre o Estado, as forças privadas, normalmente as indústrias, e a academia, num esforço efetivo de produzir equipamentos de defesa que depois tornem-se inovação tecnológica, considerando que isso seja a exploração comercial desses equipamentos ou dos seus recursos em larga escala na sociedade, né? Mas a nossa ideia é pegar essa tríplice hélice nesse artigo e dizer que ela não tem que ser só trabalhada numa questão de inovação, mas numa questão estratégica. Ou seja, desenhar políticas de mobilização frente a ataques cibernéticos e possíveis ameaças cibernéticas parte do pressuposto de que todas essas áreas, a área pública, calcada nas Forças Armadas, a área privada, nessas indústrias e nas empresas ligadas às tecnologias da informação, e o setor da academia, né, eles têm um efetivo papel não só em produzir uma reação de resiliência, ou seja, de fazer com que tudo volte ao normal frente a um ataque, mas de pensar estratégias para que a proteção dos nossos sistemas e das nossas infraestruturas críticas sejam efetivas para qualquer possível ataque que venha a ocorrer. No nosso projeto, no nosso trabalho, a gente entende que não há hoje como pensar a mobilização na seara da cibernética sem que todos os atores desse sistema, que fazem parte dele, que usufruem dele, estejam presentes desde o começo do pensamento estratégico de como pensar essa mobilização, né? E aí a gente se questiona se essa mobilização deve ser contínua ou não deve ser contínua, né? Isso é uma resposta muito difícil, a gente ainda tem que aprofundar mais o estudo, né? Mas o que parece ao longo prazo, assim, é que o processo de mobilização que antes era pontual, frente a uma ameaça efetiva de ataque, na seara da cibernética ele é talvez constante, ele se torne constante. Teremos que estar mobilizados o tempo todo, porque a ameaça ocorre o tempo todo pelas vias cibernéticas. Então, nós temos que estar unidos o tempo todo. Forças Armadas, setor privado, setor público e a academia, principalmente representado pelos institutos federais de ensino superior, mas não só, né? Então, essa é a proposta do nosso artigo, né? Ele vem nessa seara de dizer que, sem essa efetiva tríplice hélice estratégica, que é baseada nessa tríplice hélice da inovação, da economia da defesa, talvez não seja possível construir uma efetiva proteção, né? E só para dar um exemplo, não quero me alongar muito para passar para os colegas, mas acho que um exemplo crucial de como isso é importante é a proteção dos cabos submarinos de fibra ótica que levam as nossas informações de um lado para outro. A maioria desses cabos são efetivamente cabos privados, né? São empresas privadas que possuem esses cabos, né? E esses cabos transmitem as nossas informações, sejam elas básicas, de um e-mail qualquer que a gente manda por um familiar, sejam elas sigilosas, e-mails ou informações de caráter privado do Estado brasileiro que tem que passar por esse meio de transmissão, né? Quem deve proteger esses cabos, né? Fica mais claro para a gente que a proteção em alto mar deve ser feita pelas Forças Armadas ou pelo Estado brasileiro, porque nós estamos em mar territorial, em área de soberania do Estado. Mas quando esse cabo toca a terra e torna-se parte da estrutura física do Estado, que o Estado já tem protegido, quem é que é responsável por esse cabo e para que esse cabo não sofra nenhum dano que possa, então, fazer com que as nossas informações sejam roubadas, sejam espionadas e tudo mais, né? Então, isso envolve direto, não dá para pensar defesa e segurança cibernética, ameaças a elas. Nós tivemos um caso muito interessante há uns 3 meses atrás, de um navio russo que estava circulando aqui pela região e dizia que tinha tecnologia para roubar esses dados desses cabos cibernéticos em alto mar,
e saber o que estava sendo transmitido por eles, e a Marinha Brasileira meio que perseguiu esse navio, e esse navio ficou fora do radar durante 2 meses, sem saber o que eles fizeram durante 2 meses na costa brasileira, né? E não só, né? E aí, se a gente for ver o mapa dos cabos submarinos que passam por essa região, a gente vai ver que passa muita informação. Né? Então, é nesse sentido que o artigo se desenrola, né? Nessa preocupação efetiva de como a gente vai lidar com isso. Né? Por fim, eu só queria fazer uma intervenção rápida sobre o que a gente estava conversando um pouco antes da nossa entrevista começar, que é óbvio que isso é um tipo de exercício intelectual, de pesquisa, que deve ser aprofundado nas pós-graduações, né? Tanto na pós-graduação que nós temos aqui na UFSC, em Relações Internacionais, em mestrado e doutorado, onde temos 2 linhas, uma linha de Economia Política Internacional e uma linha de Política Internacional, como na próprio programa de pós-graduação tão brilhante e tão edificante da Federal do Pernambuco, né? Que a gente tem esse trabalho, né? Que é o de ciência política. Eu acho que esse é um tema que não deve ficar restringido às tecnologias duras das engenharias, porque sem planejamento, sem estratégia, sem estrutura de pensamento político e social sobre a importância desse controle e dessa defesa dos dados, a gente talvez não tenha privacidade protegida, não tenha a nossa ideia de identidade também protegida, né? Então, acho que era isso, para a gente começar o debate. Eu gostaria de ter falado um pouco disso e devolvo a palavra aí para o Gilbert e para o professor Carlos, agradecendo mais uma vez o convite. Muito bom, professora Daniele. Eu gostaria, depois, se você puder, você já tem meu WhatsApp, você mandar o link sobre esse navio que você falou, russo, para a gente tentar ver, ler e conhecer. Eu não sabia dessa história. Eu quero pedir para cada um e cada uma que está aqui agora que inscreva-se no canal, compartilhe o link dessa live nas redes sociais. Esse compartilhamento ele é fundamental. O sistema do YouTube ele é um sistema mecânico. Né? Então, se você jogar ali, ele entende que é uma live importante, ele vai ampliando o alcance dessa conversa tão importante que está acontecendo aqui na coluna Crítica Republicana do nosso professor Carlos Domingues, da Unieuro de Brasília. Ele está recebendo aqui os professores e professoras para o lançamento do livro Defesa, Segurança Cibernética e Mobilização Nacional. Eu peço a vocês também que, se for possível, seja membro do canal, ajude aqui o nosso projeto. A Franci Melo está aqui, a Ana Carolina de Oliveira, a Graciela CP, Maria Vanil, Hilton Faria da Silva, bom dia, Gilbert, bom dia, professor Carlos e demais professores, o Givalber Arruda, bom dia a todos e todas, Marielza Felipe, bom dia ao professor Marcos Aurélio e toda a equipe, Graça Rodrigues, bom dia a todos, Alana Domingues Ávila, lá da América Central, saludos, PhD Carlos Domingues Ávila, muito obrigado, querida Alana, e todos e todas que estão aqui. Eu quero perguntar se vocês conhecem o professor Marcos Gorete Gomes, que está aqui pedindo para entrar. Você sabe quem é? Gilbert, vamos continuar melhor, tá? Só um pouquinho. Não, tem um pedido aqui de Gorete Gomes, eu quero saber quem é. Está pedindo para entrar aqui na sala. Vocês conhecem? Não, vamos continuar. Tá legal. Muito bom. Eu quero, antes de passar para o professor Carlos, pedir aquilo que eu pedi no início. Feche os microfones para que cada um tenha tranquilidade para falar, tá bom? Professor Carlos. Olha, eu passo a palavra, com permissão do Marcos, para a Natália dar continuidade à entrevista. Olá, bom dia. Acredito que todo mundo me escuta muito bem. Eu queria primeiro agradecer, né, ao convite do canal e ao convite também do Carlos Domingues, dessa coluna. Diferente do professor Marcos, a minha formação é bastante recente, né? Acabo de ser doutora pela UFPE em Ciência Política
e no momento estou no programa de pós-doutorado da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército lá no Rio de Janeiro, como foi anunciado. As minhas pesquisas também estão ainda no início, né? Tenho poucos temas, mas o que venho desenvolvendo tem relação com o ingresso das mulheres nas Forças Armadas. Primeiramente, eu pensei numa perspectiva mais histórica, né? No momento, eu penso mais numa perspectiva, já pensei também, né, numa perspectiva mais crítica, né? E nesse momento, né, que foi a minha tese de doutorado, nessa perspectiva crítica, o que eu identifiquei, né, como possível problema, né, seria a militarização da política, e essa militarização da política a gente vê também bastante atualmente, né, em outras áreas, na saúde, não só na área das mulheres, né? Então, mas também acho que, como o professor Marcos falou, esse seria um outro tema para discussão, né? Não seria um tema de hoje. Então, já para entrar no tema de hoje, o livro, né, que a gente está lançando, ele tem, né, só para relembrar o nome, é Defesa Cibernética e Mobilização Nacional. Como a professora Daniele nos comentou, né, e também o professor Oscar Medeiros, na apresentação do livro, ele traz essa ideia de que o livro ele aborda tanto questões históricas quanto as questões atuais, né? Isso é bastante importante, e por ser um tema estratégico, né? E ainda pouco discutido. Também lembrando que a mobilização nacional ela deve ser pensada não apenas como um esforço para combate da agressão externa, né, estrangeira, mas também como instrumento de defesa das instituições da população. Então, esses argumentos são um pouco colocados pelo professor Oscar Medeiros, e tem um vídeo, né, disponibilizado no nosso site da rede, que vocês podem ver também depois, posteriormente, onde o professor discute um pouquinho mais sobre isso. Aí, dando continuidade no livro, um outro capítulo que eu queria comentar um pouquinho é o capítulo 7. Foi feito pelo professor Ricardo Borges, e ele se chama Uma Análise Exploratória a partir da Legislação de Defesa. O professor Ricardo Borges, também da UFPE, ele traz um pouco da legislação e comenta, né, para a gente que a mobilização nacional, atualmente, ela tem duas características importantes: a tecnologia e o investimento público. E também a mobilização nacional ela deve ser pensada para a atenção das necessidades da população e como uma tarefa de toda a sociedade, não uma tarefa apenas das Forças Armadas. E aí eu acho que foi pensando um pouquinho, né, nisso, sobre a participação de toda a sociedade, né, de não ser uma tarefa exclusiva das Forças Armadas, que surgiu a nossa ideia do nosso projeto de extensão, que foi um projeto que a gente elaborou junto com a Universidade Federal de Pernambuco, elaborou em duas escolas, né, na Escola Dom Bosco, em Recife, e no Compass, né, na Biblioteca Compass de Recife. E a partir das impressões que a gente teve, né, daquilo que a gente pôde captar neste projeto de extensão, nós desenvolvemos esse capítulo 9. Digo nós, né, que somos vários autores nesse capítulo, não sou só eu, né, somos vários, nomeando aqui as pessoas, começando pelo professor Marcos, que também é o autor, a Ana Carolina, o Carlos Eduardo, o David, o Fernando, a Natália Bittencourt, a Thaís, que está aqui conosco, e o Vitor Alves. Nós compomos lá na Universidade de Pernambuco o Núcleo de Estudos Americanos. E nesse núcleo, tivemos a ideia de pensar também, né, levar um pouquinho do nosso conhecimento para a sociedade, né? Sair dessa vertente apenas acadêmica e transbordar um pouquinho o que a gente estava estudando ali para outras pessoas. Então, a proposta inicial seria da cidadania digital, né? O uso da tecnologia de forma responsável pelas pessoas. Então, isso é tanto um dever quanto um direito, né? A gente saber utilizar as inovações. E para discutir um pouco isso, a gente pensou numa estrutura de módulos. Demos aulas, nos dividimos, né? Fizemos uma equipe, 2 pessoas ficaram responsáveis por cada módulo, e esses módulos eles tinham alguns temas principais, né? O módulo 1, a gente comentou um pouquinho sobre a participação eletrônica, a importância do acesso à informação, a lei de acesso à informação, muito importante. Então, hoje em dia, né, trazendo um pouquinho para o contexto atual do Covid, a gente vê a importância dos dados, né, para a gente ter uma pesquisa científica, quanto é importante a gente ter os dados corretos, né, e quanto a gente tem falado também nesse momento da subnotificação dos dados, né. Então, a importância da gente ter
essa transparência do governo, né? Transparência ativa, transparência passiva, foi isso um pouco que a gente passou nesse módulo 1. No módulo 2, a gente entrou já na ideia de infraestrutura de rede, a segurança dos dados, a importância de ter uma senha forte, como a gente combater, né? Como a gente evitar os vírus, evitar mensagens que possam encaminhar a vírus. Então, essa prevenção desses ataques maliciosos. Também outro tema que não deixa de ser muito importante no momento, né? Já que estamos utilizando tanto as redes, a importância da gente estar ali sempre criando uma senha, né? Evitando clicar naquele link que pode levar a algum problema, né? Sempre estar atento a essa questão. No ponto 3, né, no módulo 3, dando sequência ao curso, foram os crimes cibernéticos. A gente tentou trazer um pouquinho da ideia de direitos, né? Como que os direitos que a gente tem nesse mundo offline, né, que é esse mundo que a gente vive, podem ser levados para o mundo online, né? A ideia de proteção, de privacidade dos dados. E aí, sobre esse tema, eu lembro vocês que a professora Daniele fez, junto com 2 alunos, né, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, artigos que estão no nosso site, também podem ser lidos, que lembram um pouquinho dessa ideia da proteção nesse momento também de pandemia, né? E aí o 4º módulo, né, que também foi de responsabilidade da Thaís, que está aqui conosco, foi desse uso responsável das redes sociais, né? A atuação consciente nas redes e uma atuação consciente e ativa também, né? Do nosso papel nas redes sociais. Aí eu puxo a sardinha um pouquinho para o meu lado, né? Lembrando da importância dos movimentos feministas nas redes, que foram muito importantes, né? Cunhando talvez uma 4ª onda do movimento feminista. Então, lembrar que as redes sociais podem ser um ambiente também para a gente se manifestar de forma ativa, mas consciente, né? A importância dessa consciência. E aí, né, como a Thaís já vai entrar em breve no tema das fake news, né? Que também é outro tema que está super na crista da onda, né? Então, aí a importância da checagem das fontes, e nessa linha foi esse nosso 4º módulo. A gente tinha a pretensão de dar continuidade, né, no curso, a gente tinha a pretensão desse ano estar aplicando ainda novamente, né, porque a gente fez muito como um curso piloto, mas não foi possível, né? Infelizmente não foi possível. Então, o que tentamos fazer para cumprir essa lacuna foi uma cartilha. Essa cartilha vai ser, está em processo de editoração final, nós vamos divulgar essa cartilha, também podemos mandar aqui para a página, né, de vocês, compilando todas as informações que eu trouxe, de forma a divulgar um pouco mais, né, que as pessoas também possam ter mais conhecimento com mais profundidade, né, não atingir só aquele público local das escolas, mas expandir esse conhecimento para mais pessoas. Então, mais ou menos a ideia foi essa do nosso artigo, trazer as nossas impressões primeiras dessa primeira aplicação, essa importância da academia transbordar para saindo dessa nossa, né, que a gente costuma dizer, essa nossa torre de marfim e expandindo para além, né, dessas fronteiras, dialogando com a sociedade, como estamos fazendo aqui hoje, então essa importância. E, bom, eu acredito que seja isso, eu retorno a palavra, né? Fico aqui também à disposição para dúvidas, retorno a palavra para o professor Carlos Domingues, e a Thaís vai poder me complementar muito bem nessa parte das fake news, que foi de responsabilidade dela. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Passo para Gilberto. Muito bom, Natália. Parabéns. Um assunto importantíssimo para a gente discutir. E a presença de vocês aqui no Coluna Crítica Republicana mostra a importância crucial do investimento brasileiro no ensino e na pesquisa. E nós estamos sofrendo muito mesmo. As universidades, nos últimos 4, 5 anos, têm sofrido muito com isso. O debate daria aqui uma super live, que o YouTube adora, né? Super live de 2 horas, mas, infelizmente, não vai dar para a gente fazer hoje. Eu quero só pedir, como está chegando muita gente aqui, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal. Vai chegando, já vai se inscrevendo, dá o gostei, repito, porque amplia o alcance da live,
E eu quero falar aqui para o nosso querido Osmar Antônio do Nascimento, como eu já escrevi aqui para ele, que na parte final a gente vai pegar essas questões que vocês estão trazendo e vamos levar para os professores e professoras, tá bom? Daqui a pouco. Palavra com o professor Carlos Domingues. Passo a palavra para o professor Marcos Aurélio Guedes. Vocês estão percebendo, acho, com a fala dos meus colegas, que a questão da tecnologia é essencialmente uma questão sociológica, política. Afinal, ela existe para ajudar a interação dos seres humanos. Vocês, quem tem mais de 30, 40 anos, deve se lembrar que, quando a internet surgiu, se desenvolveu com ela toda uma ideia de que nós estávamos evoluindo para um mundo muito melhor do que nós tínhamos antes. Eu me lembro, quando eu era estudante, para falar com um professor, pegar um artigo dele, levava um mês, eu tinha que mandar uma carta pelo correio para uma biblioteca não sei aonde, o cara tirava fotocópia, botava... Hoje, você, em minutos, você fala com o professor, baixa todos os artigos dele, marca uma conversa. Quer dizer, a internet, ela abriu as portas para o mundo fantástico, o mundo quase de ficção científica para quem vivia nos anos 50 e 60. Contudo, a política tem também o seu lado negativo, o seu lado escuro, e, aos poucos, com o desenvolvimento dos vírus, das lutas econômicas entre os grandes grupos e a possibilidade de haver espionagem e a percepção também de que essa tecnologia pode ser usada para que países tenham vantagem sobre outros, começou a ser ampliado o lado escuro, o lado negro da internet, principalmente nas redes sociais. Não é? Eu acho que o que nós vivemos hoje que é um problema mundial de fake news, de manipulação, de propaganda interna, é resultado da falta de uma regulamentação desse setor. Afinal, a tecnologia, assim como a energia nuclear, ela pode servir para o bem ou para o mal. A gente tem que evoluir para ampliar o espaço positivo dessas tecnologias e restringir o uso negativo. O que Natália falou também é muito importante. Quer dizer, a academia ela não pode ficar só no debate, ela tem que ir para, através do trabalho de extensão, e para a sociedade, trabalhar com os alunos. Quando nós desenvolvemos esse projeto de educação cibernética, a nossa ideia primeira era que a população ela não está acostumada com essa nova linguagem. Quantas pessoas, por exemplo, usam um antivírus no seu celular? Não é? Quantas pessoas têm a capacidade de identificar se é uma fake news ou não? Esse outro lado, eu acho que ele é contemplado no nosso livro. Afinal, a ideia de mobilização nacional para resolver problemas como esse que nós estamos vivendo hoje do Covid, ela precisa do uso de tecnologia, mas precisa também de uma educação das pessoas, não é? Uma melhor compreensão sobre isso. E eu acho que a nossa pesquisadora, Thais, ela tem escrito bastante sobre isso. Eu acho que ela talvez tenha alguma coisa a dizer sobre isso e mais ainda. Obrigado. Olá, bom dia. Agradeço ao Gilbert pelo convite e ao professor Carlos Domingues por ter me chamado para participar. Eu já tive a oportunidade, né, de justamente publicar sobre fake news em um livro do professor, ano passado, e continuei trabalhando com essa temática, né? Eu não me apresentei, eu sou doutoranda na Universidade Federal de Pernambuco, e, por incrível que pareça, esse tema não é o tema da minha tese. Eu trabalho com avaliação de impacto de política de defesa, mas, ao entrar no doutorado, o professor Marcos Guedes me chamou para fazer parte da rede CTIDC, que é um projeto de pesquisa do professor,
que trabalha com diversas universidades de forma cooperativa, como a Universidade Federal de Santa Catarina, a ECM, temos também a Unifa, né, que é a Universidade da Força Aérea. Foi criado, dentro desse projeto, um site, caso vocês queiram acessar para acompanhar o nosso trabalho, todo mundo falou, mas ninguém falou o nome do site, é www.redectidc.com.br. Vocês podem entrar nesse site e acompanhar o nosso trabalho. Nós temos vários textos publicados sobre diversas temáticas, sobre espionagem, sobre guerra cibernética, sobre, inclusive, também o Covid, como é que o nosso projeto pode dialogar com essa questão que estamos vivendo atualmente. E, nessa perspectiva, eu continuei publicando sobre fake news, que também é uma parte minha do livro, né, muito pequena, do livro de mobilização nacional, que fez parte também do projeto de extensão que eu participei. A ideia é justamente demonstrar para todos a importância de se verificar as informações que você recebe nas suas redes sociais, quaisquer que sejam, mesmo que seja vídeo, texto, o que você receber é muito importante que se você verifique a veracidade, porque fake news não é apenas você disseminar notícias falsas, mas também o fato de você trazer uma notícia antiga, por exemplo, que ela vai trazer desinformação para a sociedade. Então, assim, é muito importante, principalmente no momento que estamos vivendo, termos ideia que a fake news ela pode prejudicar e causar um problema muito grande para a sociedade, inclusive para a saúde das pessoas, trazendo pânico, inclusive. Então, o que é que nós trabalhamos? O que é que eu trabalho principalmente nesse projeto de extensão? É justamente trazer a importância de como é que nós devemos nos comportar nas redes sociais. Porque a rede social ela está disponível para todo mundo, né, para quase todo mundo, no celular, e é muito fácil de você receber qualquer notícia e muitas vezes você repassa sem nem sequer ler, sem nem sequer saber o que é que está ali, nem sequer você conferir. Então, assim, inicialmente nós demonstramos que o brasileiro em si, ele passa muito tempo nas redes sociais, nas diversas redes sociais. Assim, e olha que essa pesquisa foi do ano passado. Então, imagina agora, nesse momento de pandemia, quanto tempo nós estamos passando. E quantas vezes nós vemos notícias falsas e, sem querer, acabamos compartilhando. E isso que nós vamos trazer. Inclusive, tem no site um artigo meu, com meu colega Vitor, que foi desse projeto de extensão, que nós estamos falando justamente, que é uma parte do projeto, como é que nós podemos verificar essas notícias. Porque é justamente a ideia da gente é trazer e transformar a população em uma população consciente. Como falarmos em cybercidadãos, a gente fala nisso. Por quê? Porque se você é consciente, se você verifica as suas redes sociais, você verifica o que você está recebendo, se você é um passo muito pequeno. Se você pegar o que você recebe e checar que existem sites que fazem esse fact-checking, você pode perceber que ele vai dizer para você se é verdade, se é mentira, e o que é que pode ser feito. Porque isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente recebe e ignora. E isso acaba repassando e acaba se transformando em um problema muito gigante depois. E é isso que estamos tentando mostrar para vocês. Existe também lá no meu artigo, com o meu amigo Vitor, uma foto que mostra como é que nós podemos identificar fake news. Por exemplo, se você recebeu urgente, duvide muito. Porque, assim, não vai vir nada urgente pelo WhatsApp. Então, assim, falaram. Quem falou? Então, é muito importante. A não ser o que vem urgente, a não ser que seja orientador, alguma coisa assim, que veio muito urgente. Fora isso, nada disso é urgente, né? Então, assim, preste atenção no que você recebe. Porque se você prestar atenção no quem falou, quem disse que era urgente, o que é urgente, qual foi a data que isso foi publicado, você vai descobrir.
Isso acaba gerando pânico. Eu posso dar um exemplo muito prático aqui, onde eu moro, na Paraíba, que gerou um pânico muito grande, dizendo que o governador decretou lockdown e não foi decretado. O governador não tinha nem falado sobre isso. Então, assim, só uma pessoa que falou gerou pânico na população inteira. E assim, o pior é que as pessoas não procuram saber se é verdade. Então, justamente, nós estamos trabalhando com essa perspectiva de saber se é verdade, o que não é, o que pode ser feito para que, quando nós formos utilizar nossas redes sociais, para sermos mais cuidadosos e cidadãos cibernéticos, porque a partir do momento que nós cuidamos do que nós recebemos, e não só eu guardo isso para mim enquanto pesquisadora do tema, eu divulgo para todo mundo, a ideia é justamente essa, é fazer com que todos criem a consciência de saber o que é que você está falando, o que você está pesquisando, porque você vai gerar desinformação na sociedade. E existem poucos instrumentos jurídicos, assim, desde então até agora, é que o Brasil está começando a criar instrumentos jurídicos, começando a criar mecanismos para poder evitar esse problema. Então, precisa muito que nós enquanto população e pesquisadores, começamos a procurar e entender e a conscientizar a população. E o projeto da gente de extensão, justamente ele faz isso. A ideia dele é conscientizar desde novo o que é que você pode fazer, né? O que é fake news, o que não é. Então, assim, principalmente no meu módulo, conseguimos ter diversos resultados muito importantes e conscientizar pessoas de diversos lugares para que elas tivessem a consciência do que elas estão fazendo e de como vão usar suas redes sociais. Então, mais uma vez, caso vocês queiram acompanhar o nosso trabalho, é só entrar no nosso site, que nós temos, redectidc.com.br. O livro de mobilização ele já está disponível para ser baixado no nosso site. E também existe um vídeo promocional, né, que tá mostrando o que é, com a participação de alguns autores, sobre o que é o nosso livro. Também está no nosso canal do YouTube, RedeCTIDC. Vocês podem acessar e podem compartilhar com seus amigos e para compartilharmos o nosso conhecimento, né? Porque a mobilização é um tema relativamente novo, assim, novo, entre aspas, novo para ser divulgado, né, entre a população, para que a população conheça melhor. Então, é muito importante que a população leia sobre isso e entenda o que é a mobilização nacional. Eu agradeço mais uma vez ao professor Marcos e ao professor Carlos Domingues pelo convite. Muito obrigado, Thais. Antes de passar a palavra para o Gilbert, eu gostaria de comentar que já temos exatamente 1 hora de entrevista coletiva e a ideia é mais ou menos ter esse tempo, tá? Então, vamos ter agora algumas perguntas, comentários, observações do público e depois dessas perguntas, vamos demorar aí uns 10 minutos no máximo, eu passaria a palavra para todos os convidados fazer suas considerações finais, tá? Então, eu passo a palavra agora para o Gilbert. Obrigado, professor. Muito bem colocado, Thais Felipe. Eu quero, inclusive, se você concordar, a gente criou desde sábado passado os sábados temáticos, tá? Sempre às 19 horas. E nós falamos na semana passada, sábado agora, sobre aquele movimento a partir do assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos. Nós convidamos um jornalista da TV 247, uma professora da UFT, do Movimento Negro do Tocantins, e um advogado do Movimento Negro aqui de Palmas. Fizemos um pequeno debate no sábado, às 19 horas. Sábado que vem, nós vamos fazer, dentro dessa coluna, um debate LGBTQI+, com 2 lideranças LGBTs aqui da cidade de Palmas. E se você concordar, se você aceitar o nosso convite público, que a gente está fazendo aqui, me desculpa fazer público, tá? Não precisa você dar a resposta agora, a gente pode fazer, passando esse sábado agora, no outro. Essa questão das fake news é uma questão que vocês, professor Marcos, Natália,
a professora Daniele, a Thaís e o professor Carlos estão trazendo para o nosso canal. É fundamental nós debatermos isso. É necessário a gente debater isso, tá bom? Então, se você topar, você me fala depois no particular e a gente organiza, tá bom? Você pode convidar quem você quiser para participar. Eu quero só dar um alô rapidamente aqui. Quem chegou, inscreva-se no canal, porque senão o professor Marcos vai pegar na orelhinha, tá? Euraci Oliveira de Santana, bom dia a todos e todas. Ana Carolina de Oliveira Assis, acredito que o navio russo, descrito pela professora Daniele, é chamado Yantar. Já anotei aqui, tá, Ana? Osmar Antônio do Nascimento, os militares já estão no poder. Edivan David, bom dia, professora Thaís Felipe, doutor Marcos e aos demais. Bom dia, querido Edivan. Osmar Antônio, o que vocês acham? É vero? Aí eu respondi para ele para esperar para agora, né? A gente vai jogar essa questão para vocês agora. Tá? O Volgran Souza, bom dia a todos e todas. Seja bem-vindo a todo mundo aqui no canal, muito obrigado. E eu passo a palavra para o professor Carlos Domingues. Olha, na verdade, agora é o momento das perguntas e respostas. Então, Gilberto, eu acho que se você puder direcionar as perguntas específicamente para os colegas, é melhor, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Desculpe, professor. Eu vou jogar, então, duas questões. Essa questão que o Antônio insistiu, o Osmar Antônio, na questão do poder militar, e eu jogo uma questão que eu elaborei aqui, que eu não sei se é pertinente, vocês vão responder se quiserem, é como dentro dessa questão do livro, da proposta do livro, defesa, segurança cibernética e mobilização nacional, como trabalhar isso de forma concreta, tá certo? Levando em conta duas coisas, um país gigantesco, poderoso em vários setores, é um país industrializado. O Brasil é um país industrializado. Um país que produz, por exemplo, um avião é um país industrializado, né? A meu ver. Como defender essa história de defesa, segurança cibernética e mobilização nacional num país que hoje, não é só hoje, mas hoje, vive sob o guarda-chuva do imperialismo norte-americano? Então, tem essas duas questões que eu queria provocar vocês. Gilbert, muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta sobre o poder militar ou não, eu acho que isso merece um programa específico, não é? Eu vou dizer para quem sugeriu essa pergunta, proponha para o Gilbert um programa específico. A Associação Brasileira de Estudos de Defesa tem vários especialistas nisso e eles podem comentar. A segunda questão que você coloca, veja, a tecnologia é muito importante para um país do tamanho do Brasil. O Brasil, como diria um cientista estrangeiro, ele diz, olha, atravessando o Brasil, você vai da época da Idade da Pedra para o século XXI. Quer dizer, você passa de uma tribo primitiva até uma cidade onde se produz um avião moderno, alta tecnologia, etc. Quer dizer, para integrar esse país é fundamental a tecnologia. Eu acho que um trabalho que é reconhecido, que foi muito importante, é o desenvolvimento da Embratel, não é? Que foi uma iniciativa governamental para que a gente pudesse conversar com as pessoas que estão nos locais mais distantes do país. Você falou sobre a questão do poder americano, é verdade, nós somos, desde os anos 20 e 30, dentro da área de influência do poder americano, mas isso não impede ou não impediu que países como a França, como a Alemanha, como eu falei logo no início, não é? Achassem um caminho para se desenvolver e para expressar seu poder. Eu acho que a gente não pode ficar nesse discurso de que nós não fazemos aquilo que nós precisamos porque Estados Unidos, Rússia ou China não deixam. Não é? Eu acho que tem sempre um caminho para realizar as coisas que os países precisam. E o Brasil tem vários exemplos disso. O próprio desenvolvimento do CNPq, o desenvolvimento
da Embraer, por exemplo, que é uma empresa que mais tarde desenvolveu aviões, não é? E outros exemplos do Brasil recente que mostram a nossa pujança, a nossa energia, e mostram também uma força na nossa iniciativa de tomar decisões de uma maneira mais ou menos independente. Eu acho que a tecnologia e a mobilização nacional ela tem que ser vista, ou pelo menos isso é um dos pontos que a gente procura enfatizar, é que para a gente continuar com o objetivo de buscar um país mais forte, menos desigual, mais independente, a gente tem que saber incorporar de uma maneira criativa essas tecnologias. Tá? Eu acho que a crise, isso só para concluir, a crise do Covid e as dificuldades de coordenar uma ação num país gigantesco como o Brasil mostra exatamente isso. Eu acho que é muito difícil comparar a ação governamental no Brasil com a ação governamental na Itália ou na França, que são países pequenos, não é? Eu acho que é muito mais complexo agir num país como o Brasil, ou mesmo os Estados Unidos, que é uma federação gigantesca, são federações gigantescas. Contudo, isso não é uma desculpa. Eu acho que esses países, se eles tivessem se preparado dentro dos próprios recursos tecnológicos que eles têm, o resultado do combate a essa crise teria sido muito diferente da situação que nós estamos hoje. Eu quero finalizar, agradecer a você, ao professor Carlos e aos meus colegas, lembrar para os seus ouvintes entrarem na nossa página Rede CTIDC, não é? E lá vocês vão ver muita coisa, muito debate. Tem um artigo meu sobre essa questão do conflito entre China e Estados Unidos e as suas repercussões no Brasil. E procure interagir. Eu acho que o papel da academia é trazer o debate, trazer a discussão, não de uma maneira que esteja afastada da realidade. É envolver esse debate desses grandes problemas ao dia a dia das pessoas, não é? O dia a dia dos jovens. E o nosso projeto, o nosso grupo de pesquisa procura fazer isso. Eu quero aqui publicamente agradecer não só aos meus alunos, ou ex-alunos que estão aqui, mas também aqueles que estão nos acompanhando, né? Que nesses 10, 15 anos de trabalho, muitos já concluíram mestrado, doutorado e estão fazendo alguma coisa em prol do futuro do país. Tá? E também agradecer aos nossos parceiros, particularmente aos parceiros da Universidade Federal de Santa Catarina, que estão aqui. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. E grande sucesso, continue com muito sucesso, não só o canal Resistência Contemporânea, quanto a coluna Crítica Republicana. Obrigado. Professor Carlos. Oi. Muito obrigado. Bom, tem alguma outra pergunta ou comentário? Gilbert, se você tem aí alguma pergunta específica não, aqui, para... gente, eu não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos uma queda geral aqui. Tomara que não tenha reflexos na nossa live. Vou saber isso depois, tá? Deu uma queda geral no Zoom. O sistema continuou ligado no YouTube, mas o Zoom deu um problema aqui. Tomara que não tenha refletido na nossa live. Talvez tenha eu quero até um ataque cibernético. Né? Alguém não quer que a gente passe essa mensagem. Tá? Mas estamos aqui. Viu? Ô, Gilbert, está funcionando normal a live. Estou aqui com ela conectada no meu celular. Obrigado, Daniele. Muito obrigado. Fiquei muito preocupado. É um susto danado. Eu queria pedir para todos vocês, eu vou cobrar de vocês, viu, Thaís? Que vocês mandem para nós, ainda hoje, os links que vocês quiserem para a gente colocar na descrição desse vídeo, tá bom? Na descrição desse vídeo. Aqui não tem mais questões. O Osmar está dizendo, está ok. Obrigado, Osmar. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor Carlos Domingues para ele distribuir a palavra. Se vocês quiserem comentar o que o professor comentou, vocês estão
livres para comentar, tá bom? Bom, eu acho que já estamos com o tempo no limite e eu vou pedir, por gentileza, as considerações finais de vocês, da Daniele, da Natália, da Thaís. Se o professor Marcos quiser acrescentar algo. Eu gostaria só pedir se cada um de vocês pudesse falar para um jovem pesquisador. Esse programa aqui e o canal tem muitos jovens interessados em continuar seus estudos e muitos deles gostariam de ter, por exemplo, algumas sugestões de temas de pesquisa. Então, que temas de pesquisa vocês consideram ou acham que seriam interessantes para colegas que estão em processo de iniciação científica ou que pretendem dar continuidade a seus estudos? Por exemplo, o professor Marco Guedes poderia talvez comentar algo sobre o programa de ciência política na Federal de Pernambuco, a professora Daniele em Santa Catarina. Não sei se a colega Natália também pode comentar algo. Basicamente isso, tá? As considerações finais de cada um de vocês, mas também uma reflexão ou uma sugestão de tema de pesquisa para jovens pesquisadores. Daniele. Obrigada pela palavra, professor Carlos. Sobre as perguntas, eu queria só fazer uma breve intervenção para depois fazer minhas considerações finais na pergunta sobre se trabalhar de forma concreta, Gilbert. Eu tenho dúvida se nós realmente somos um país industrializado com a indústria 4.0 que o mundo exige hoje, né? Ter uma Embraer é importante, mas ter uma Embraer muito dependente de indústria externa, e seja mais uma montadora de aviões do que uma produtora dos componentes do avião, isso eu acho que é um erro crucial estratégico do governo, né? E não investir nessa tecnologia. E aí eu acho que é interessante a resposta no mundo virtual, né? No mundo cibernético. O mundo cibernético ele tem 3 camadas: a camada do hardware, a camada do software e a camada do que a gente chama de peopleware, que são as pessoas, né? Que programam tudo isso, que criam computadores, que criam softwares, criam algoritmos, usam e são usadas pelo sistema. E a gente investe muito pouco dinheiro nas 3 camadas. No hardware que nós temos, os computadores, estrutura física que nós temos não são produzidos por nós, são produzidos por China, Estados Unidos, ou seja, podem vir com backdoors, ou seja, com portas abertas para que a gente seja invadido. O software que nós utilizamos não são pensados por nós, na sua grande maioria, são pensados por indianos, por chineses, por americanos, por europeus, e a gente investe muito pouco dinheiro em material humano para que então a gente possa ter a nossa própria tecnologia e nos proteger dessas ameaças, criar nossos próprios sistemas, né? Então eu acho que uma maneira de fazer isso é investir ciência, tecnologia, inovação, investir na universidade. E isso está linkado com o que o professor Carlos Domingues falou, que é as possibilidades de pesquisa e trabalhos que sejam possíveis, né? Para que você construa... Se ao mesmo tempo a gente precisa de uma coisa muito tecnológica e de uma engenharia de informação, de uma engenharia de ciências da computação, para que se crie todas essas ferramentas, né? E são áreas muito propícias para a pesquisa cibernética, a gente também precisa investir no pilar central dessa tríade, que são as pessoas, né? E isso está diretamente ligado à área da sociologia, da política e dos estudos estratégicos, né? Um cidadão que vai construir um algoritmo, ele tem que construir um algoritmo capaz de ser um algoritmo ético, digamos assim, né? Porque ele não pode ser um algoritmo que nos leve cada vez mais a bolhas de fake news, ou a bolhas que criam clivagens dentro da sociedade, né? E isso é a representação dos algoritmos do Facebook, dos algoritmos das grande maioria das mídias sociais, né? Então, eu acho que temas importantíssimos são esses. Primeiro, como pensar a própria construção do indivíduo por trás dos processos de construção das tecnologias, daqueles que produzem algoritmos, daqueles que controlam sistemas para a identificação do que seriam fake news, do que seriam informações violentas ou coisas do tipo. A gente tem que pensar efetivamente em privacidade,
né, numa linha de pesquisa, o que é privacidade do novo mundo da esfera digital. A gente tem que pensar no estudo político alargado de uma ideia de um mundo pós-westphaliano, onde soberania, fronteiras, não são mais coisas que eram no passado, e aí as respostas do Estado normalmente são iguais ao que era no passado, repressão, e isso não vai funcionar, porque o mundo digital tem outras características. Você hoje solta uma bomba ou bloqueia um computador de um indivíduo qualquer do Anonymous, há mais 100 outros indivíduos te atacando. Então, respostas tardias não funcionam mais, né? Então, tem um leque muito grande de pesquisa que a gente aqui na universidade tem essa vontade. Tem a pesquisa da cooperação regional na área de cibernética. O Brasil, por exemplo, é o país que mais sofre ataque cibernético na região, mas é o país que mais também propaga ataque cibernético na região. Então, quer dizer, por que isso acontece? Como criar uma legislação coletiva? Como se espelhar em lugares como, se você for num ranking que tem do governo da Estônia, Paraguai e Uruguai e Argentina são países com maior proteção cibernética do que nós, apesar de nós termos muito mais capacidade cibernética, né, de recursos. Então, os temas são vastíssimos, né? Eu acho que o que a gente precisa desconstruir, efetivamente, é a ideia que esse tema está só ligado a engenharias e tecnologias duras, como está sendo feito agora, por exemplo, a distribuição das bolsas de iniciação científica pelo CNPq, né? Ou seja, desprestigiando a área da sociologia, a área das ciências humanas, a área das ciências sociais, que são fulcrais para desenvolver essa área, né? Não existe desenvolvimento tecnológico se não existir humano, se não existir sociedade. O desenvolvimento tecnológico é para o usufruto do humano. Sem isso, a gente volta para trás, a gente não está efetivamente desenvolvendo nada, está só, talvez, substanciando estruturas de opressão ou econômicas que são tradicionais do sistema, né? Então, eu acho que os temas são muito, muito, muito grandes nessa área, né? Pensar quem tem poder cibernético, os novos atores que não são estados que podem exercer poder no sistema. Julian Assange, por exemplo, era um indivíduo, causou um tumulto internacional imenso, está preso até hoje, o próprio Snowden, né? Então, tem muito tema bacana para se pesquisar e muito tema bacana fora da ciência dura, da tecnologia e das tecnologias de informação, da ciência da computação, né? E eu acho que isso, tanto o Programa de Relações Internacionais aqui de Santa Catarina, como o Programa em Ciência Política da Federal do Pernambuco, tem orientadores e pesquisadores suficientes para desenvolver esse tipo de pesquisa, né? Então, eu queria agradecer, professor Carlos, desculpa se eu me alonguei, Gilbert, essa oportunidade. Eu acho que esse canal é essencial e espero que desejo vida longa a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel, e passo a palavra para a Natália. Bom, sobre os temas, né, que foi a nossa pergunta final, eu só indicaria, né, complementaria a professora Daniele, incluindo tudo isso na perspectiva, né, colocando uma lente a mais, que é a lente sobre a qual eu estudo, que é a lente de gênero. Então, a gente pode olhar para todos esses problemas com uma outra lente. Então, são as mesmas perguntas também, ou podem ser outras, né? Mas eu indicaria também, né? Preciso de pessoas para que eu possa dialogar, né? Preciso de mais pessoas estudando de gênero na defesa. Então, acho que essa é a importância de estudar questões de gênero. Eu acrescentaria, indicaria para quem quiser. Acho que a live, né, no sábado também pode ter alguns toques, né, algumas dicas de temas, né, pensar um pouquinho também na violência doméstica nesses tempos de pandemia. Então, seria esse o meu caminho que eu indicaria para os pesquisadores e pesquisadoras que estão querendo iniciar, né? Além disso, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã, foi muito prazeroso. Agradecer também aos ouvintes que estão aí nos escutando até agora e nos vendo, né? Muito obrigada. E também desejar vida longa ao canal e vamos continuar aqui seguindo vocês. Muito obrigado, Natália. Passo a palavra para a Thaís. Então, inicialmente, sobre os temas, né, eu vou fazer igual a Natália, eu vou puxar um pouquinho para a minha tese, né, que eu já falo muito para o professor, que eu sou
uma das únicas que trabalha com avaliação de impacto de políticas de defesa. E com Natália Disse é um trabalho extremamente solitário, porque pesquisam outras coisas, mas dificilmente existe avaliação das políticas de defesa. Então, quem tiver interesse, né, em estudar avaliação de política, avaliação de impacto, é muito interessante. Também tem outra perspectiva, que é a da fake news, que eu trabalho com a questão de conscientização de o que pode ser feito, e puxando sardinha também para o lado da defesa, né, que isso acaba tendo problemas na área de defesa, de segurança do país. Também trabalho com a questão das urnas eletrônicas, que a professora Daniela já conhece, o professor Marcos também. Também é outro tema que eu pesquiso dentro da rede, mas eu dei uma parada agora e estou na questão da fake news. Mas, assim, são temas que são muito importantes e que eu acho que cabe muito ser estudado, porque envolve tecnologia, defesa, e que a área está extremamente aberta para novos pesquisadores, né? Agradeço ao professor Carlos mais uma vez por ter convidado, né, por tudo que ele tem feito, e ao Gilbert pelo convite, pelos dois convites, né? Agradeço muito. E eu desejo vida longa ao canal e à coluna do professor. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís. Passo a palavra para o professor Marcos. Olha, eu acho que tudo foi dito. Quero lembrar as pessoas que estão assistindo que entre lá, Rede CTIDC, interajam com a gente. Não tanto quanto com o canal Resistência. A gente não vai ter 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores, mas vamos tentar seguir o canal Resistência. Eu acho que começa devagarinho, professor. E tem todo o apoio. Vai ter todo o apoio, você vai ver. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, mas continue na luta. Obrigado, e eu acho que lendo é que vocês vão, talvez, descobrir aquilo que chama a atenção de vocês. Para mim, a vida acadêmica, a pesquisa, tem muito a ver com amor, com gostar de educar as pessoas, gostar de ler e pesquisar sobre temas que agradam a gente acha que é positivo. Eu tinha um professor que dizia: Marcos, olha, isso quando eu fazia sociologia nos anos 80, que foi um período muito difícil, porque nós não tínhamos liberdade para ler livros, muita coisa não era publicada no Brasil. Ele dizia: olha, se você gosta e se você é bom, seja qual for o tema que você esteja trabalhando, seja qual for a área, você vai se realizar, vai conseguir trabalhar, vai conseguir viver. E eu acho que a lição é essa, né? Faça aquilo que vocês gostam, vocês acham que vai ajudar, não fiquem esperando, interajam, e, aos poucos, essa descoberta vai saindo da própria experiência dos jovens. Obrigado. Bom, para concluir, Crítica Republicana agradece aos convidados, aos entrevistados, e passo a palavra para o Gilbert terminar essa entrevista de hoje. Eu quero terminar agradecendo a cada um e a cada uma. Aquele ou aquela que ainda não se inscreveu, se inscreva. Quero agradecer aqui a Tomires Albuquerque. Bom dia a todos. É mais fácil, mais rápido e dói menos. Renuncia Bolsonaro, renuncia Mourão, renuncia Augusto Aras. Maria Gorete Gomes, parabéns pelo excelente debate. Muito obrigado a todos e todas. A gente vai ter agora, na próxima quinta-feira, no Crítica Republicana, o professor José Del Tronco Paganelli, lá do México, para vocês aqui no Crítica Republicana, tá certo? Quinta-feira, Fala aí, professor, o horário. 11. Às 11 horas. No México, às 9, aqui vai ser às 11, tá? A gente vai fazer uma grande divulgação. E, para terminar, eu quero agradecer muito mesmo ao professor Carlos Domingues, que trouxe essa galera genial aqui hoje, a Natália, ao professor Marcos, a professora Thaís, a professora Daniele. O nosso canal agradece enormemente. A nossa proposta é essa também, tá certo? Que é trazer vocês aqui para conversar conosco
com o nosso público. A gente se sente muito honrado de tê-las e tê-los aqui nessa manhã, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Tudo bom? Então, um beijo a todos e todas. Tchau.